Futebol Plus TV começando mais uma live aqui para vocês falando de Copa do Brasil. Temos quartas de finais hoje e vamos começar, né, falando de Vasco e Vitória. Depois vamos falar aí muito sobre Palmeiras e Santos, que é o principal jogo da rodada. Mas antes disso, pessoal, eu peço para que você siga aqui o canal, para que a gente possa crescer cada vez mais e levar mais informação até vocês. E também deixe o like para esse vídeo ser entregue, para essa live ser entregue para mais pessoas. Compartilha com seu amigo torcedor para ele sempre ficar ligado aqui com a gente. E vamos começar, né? Vamos começar essa live falando desses principais confrontos de hoje, né? A gente tem o Vasco, que vai receber o Vitória em São Januário. A gente vai trazer escalações aqui, pessoal. Também vamos trazer as transmissões, claro, aonde você pode acompanhar esses jogos. Principalmente Palmeiras e Santos, né? Mas a gente vai deixar um pouco para o meio da live. Vamos falar primeiro de Vasco e Vitória, né? A gente vai ter essas quartas de finais entre Vasco e Vitória. Dois times que brigam aí pela zona de rebaixamento no Campeonato Brasileiro, né? Brigam para não ser rebaixados. Duas equipes que estão brigando contra o descenso. Mas assim, pessoal, falando para vocês, eu acho que não tem nada a ver com hoje essa briga pelo descenso, até porque a gente tem acompanhado essas duas equipes eliminando times muito bons, né, nessa temporada. O Vitória tirou o Flamengo, que nem se fala, né, uma grande equipe. A gente tinha como um dos favoritos para essa Copa do Brasil, né? A gente não imaginava que o Flamengo sairia tão cedo contra o Vitória. E a gente tem o Vasco eliminando o Fluminense, né? O Vasco elimina o Fluminense. É verdade que ainda era aquele Fluminense do Zubeldia, ainda era um Fluminense que vinha mal na temporada, né? O Zubeldia não engatou ali uma sequência muito boa nesse final de ciclo, né? Então a gente teve ali um Fluminense bem oscilante. O Vasco se aproveitou, não tem nada a ver com isso, eliminou o Fluminense. E o Vitória fez uma partida muito boa no Barradão e conseguiu a vitória contra o Flamengo. Pois é, a gente tem essas duas equipes aí que fizeram jogos muito bons na temporada e acabaram eliminando seus adversários. A gente está começando aqui a live, pessoal. Tem o Live Pix aí para você participar. A gente deixou aí para vocês. Copa do Brasil. A Copa do Brasil ela te põe esse tipo de cenário, né? Duas equipes que brigam pela zona de rebaixamento, dois times que não têm tanta perspectiva além de escapar, né, nesse final de Brasileirão, nesse meio para final de Brasileirão. E agora tem as Copas. O Vasco, ano passado, chega a uma final contra o Corinthians. E o Vitória quer provar também o seu valor, tá um pouco melhor no campeonato. Por isso, eu acho que pode se dar ao luxo de, quem sabe, descansar alguns jogadores, mas eu acho que vem com força total, assim como o Vasco está valorizando as Copas. Também acho que o Vasco tem chance de escapar do rebaixamento se jogar como tem jogado as Copas. Mas são jogos bem diferentes, como eu disse, é outro campeonato. A gente não sabe se está rolando um bicho por fora, que o Vasco está se dando bem nas Copas. Há uma premiação melhor, então dá para você focar nos seus jogadores um certo investimento ali, né? Então, eu não sei se realmente está rolando. Pode estar rolando sim. Os dois jogos vão ser simultâneos, né? Mas o Vasco vai ser da Paramount Plus, ou vai ser da Prime Video, tá, pessoal? Desculpa, eu confundi com a Libertadores. Vai ser da Prime Video, esse jogo entre o Vasco e Vitória. E você vai estar acompanhando o Palmeiras e Santos na Globo, né? O Grupo Globo vai estar transmitindo, assim como o Sport TV, como a GETV, como o Premier. Todo o Grupo Globo vai estar transmitindo Palmeiras e Santos, com exceção de Vasco e Vitória, que vai ser transmitido pela Prime Video. Agora eu vou colocar a escalação de Vasco e Vitória para vocês, aqui, para a gente dar uma olhada, a gente ter um comparativo. Aí a escalação de Vasco e Vitória para vocês. Vamos começar pelo Vasco. Aqui tem o Léo Jardim, Robert Renan, Carlos Cuesta. Temos aqui o Henrique na lateral, Cuiabano,
temos o Sousa aqui na volância, Tietê, Thiago Mendes, Adson, André Gomes e Colídio. Esse é o time do Vasco. Vamos passar agora para o time do Vitória, que temos Lucas Arcanjo no gol, Kaká, Luan Cândido. Aqui temos na lateral Brites, Ramon. Aqui na volância temos o Wallace. Aqui no meio, Zé Vitor, Emanuel Martinez, Eric, Mateuzinho e René. Esse é o time do Vitória, né? A gente tem aqui Vitória e Vasco, são dois times que, como eu disse, estão lá embaixo, mas nas Copas estão indo muito bem. Então, eu acho que são duas equipes que vão entregar um futebol bem atrativo para os seus torcedores. Vai ser um jogo também interessante de acompanhar. Mas a gente tá ali ligado no que vai ser esse Palmeiras e Santos, né? A gente tem esse Palmeiras e Santos aí para ser jogado e é um confronto que todo mundo tá ali na expectativa, tá querendo acompanhar e tá naquela gana de saber quem vai vencer esse primeiro confronto, né? É no Nubank Park, vai ser ali às 21h30, como eu disse, vai ter transmissão do Grupo Globo inteiro. Esse jogo que vai movimentar, com certeza, a audiência, né? Nesse horário nobre da TV, da transmissão de jogos aí. E vamos falar já da escalação, né? De Palmeiras e Santos, vamos deixar de mistério aqui. Vamos trazer Palmeiras e Santos para vocês. Vou colocar na tela aí para vocês, Palmeiras e Santos. São duas equipes assim, pessoal, que vivem momentos distintos, né? O Palmeiras é o líder do campeonato, o Santos briga contra a zona de rebaixamento, mas clássico é clássico. Ainda mais quando se trata de um jogo de mata-mata. Desculpa, eu não coloquei em tela, mas vamos falar um pouco sobre Palmeiras e Santos. Ainda mais quando se trata de um jogo de mata-mata. A gente ainda vai falar sobre o Neymar, viu? A gente vai falar, tem uma informação aqui e tem também um feeling do que pode acontecer daqui para mais tarde. O Neymar tem uma certa resistência, né, de jogar em gramados sintéticos. A gente vai discutir também isso daqui a pouco na live, né? Mas, como eu disse, são equipes distintas no campeonato, vivem momentos bem diferentes, Palmeiras e Santos, mas a gente tem o fator mata-mata, a gente tem o fator que é um clássico, então não há esse favoritismo excessivo do Palmeiras. Eu não vejo como está aqui para 70%, 80% para o Palmeiras e 20% ou 30% ali para o Santos. Eu vejo que o Palmeiras leva uma leve vantagem ali, vamos dizer, uns 60% por estar em casa. Mas eu acho que se iguala muito o jogo de mata-mata. Principalmente se você contar com o seu craque, né? Eu acho que o Neymar jogando vai ser bem diferente. Mas a gente, como eu disse, a gente ainda vai falar sobre esse assunto. Mas pelo poderio financeiro do Palmeiras, pela parte técnica, eu acho que o Palmeiras ele pode entregar muito mais, não vem entregando. Né? A gente viu um primeiro tempo do Palmeiras contra o Vasco muito aquém, e os jogos da Copa do Brasil também do Palmeiras muito aquém do que é o seu elenco. Então por isso que eu digo que jogo de mata-mata, ainda mais por se tratar de um clássico, é muito complicado você ter um parâmetro de definição antes do jogo. Então eu acho que sim, o Palmeiras é favorito, mas levemente comparado a todo esse cenário de mais atuações na Copa do Brasil e o Santos igualando no fator clássico, no fator mata-mata. Eu acho que o nervosismo ele vai contar muito. Quem souber dosar um pouco mais disso vai sair vencedor. Quem errar menos, claro, vai ter mais chance também de sair com a vitória. Mas a gente sabe que é um jogo perigoso. É um jogo onde o Santos vai como franco atirador, que não tem nada a perder, só tem a ganhar, né? A gente sabe. E o Palmeiras tem aquele receio de novamente não fazer uma boa partida diante da sua torcida, de passar os minutos e não acontecer nada. E aquele fator, aquela atmosfera a favor, começar a contar contra. Então o Santos tem também tudo isso a favor de si. Eu vejo que o Nubank Park pode ajudar também, como pode atrapalhar. Mas que eu tô falando devido à fase do clube, tá, pessoal? O Palmeiras ele
é o líder do campeonato, ele tá vivo em todas as competições, mas vive um momento de crítica. Eu sei que venceu o Vasco fim de semana muito bem, mas a gente sabe que são jogos isolados. O Vasco vive uma fase muito ruim e o Palmeiras, claro que não tem nada a ver com isso, se aproveitou do momento, mas eu vejo, como eu disse, um leve favoritismo pro Palmeiras e o Santos ali como o franco favorito, né? Então, vamos falar logo da escalação. Eu vou trazer para vocês a escalação de Palmeiras e Santos. A gente vai começar pelo mandante. Eu vou colocar aqui em tela para vocês. Desculpa, tá, pessoal, que eu tenho aqui o meu computador fica aqui do lado. Então é bem complicado manejar aqui, mas estou me esforçando. Tá aqui a escalação de Palmeiras e Santos. Vamos começar pelo Palmeiras. Carlos Miguel, Gomes, Murilo e Alexander Barbosa. Ali na volância a gente tem Marlon Freitas e Andreas Pereira. Ali como ala temos o Arthur, vai jogar como ala aqui, segundo a nossa prévia, né? O Arias na outra ponta. Temos o Maurício aqui chegando como um segundo atacante, como um meia armador. E Vitor Roque e Flaco Lopes, a dupla Flaco Roque, né? Então vamos aqui para o Santos. O Santos que tem o Brazão no gol. Tem na zaga aqui o William Arão, Luan Pérez. Aqui como laterais temos Igor Vinícius, Escobar. Aqui na volância temos João Schmidt e Oliva. Temos Gabriel Bontempo na ponta, Barreal. Aqui temos o Roleza encostando no Gabigol, essa formação aqui que a gente vê o Roleza aqui, que pode ser o Neymar, né? Caso o Neymar jogue, né? Então a gente tem esse cenário. Caso o Neymar vá jogar, pode ser aqui o Neymar no lugar do Roleza. Mas a gente não sabe disso. Para entrar nesse assunto já, a gente vai falar sobre o Neymar. A gente tem um certo mistério, né? A gente tem um mistério aqui sobre a escalação do Neymar. O Santos faz mistério. Por que o Santos faz mistério? O Neymar não jogaria em gramado sintético. O Neymar tem essa resistência aí sob o gramado sintético, mas a gente vai falar sobre isso. Por quê? Vou deixar meu celular aqui, que eu já não vou mais precisar dele. Pois é. Por que o Neymar pode jogar? Porque o Neymar está relacionado, tá? Quando o Neymar ele não está relacionado, claro, ele não vai jogar. O Neymar estava relacionado contra o Remo e a gente viu o Neymar um dia antes, e todo mundo já estava em Belém, no seu leilão. E o Neymar viajou quase que no mesmo dia, chegou em Belém, jogou, classificou o Santos e foi embora para casa. Isso pode acontecer hoje, tá? O Santos ele faz esse tipo de mistério porque você jogar em gramado sintético, claro que há uma diferença, o piso não é o mesmo, a facilidade de você conseguir uma lesão é maior. Eu falo isso, pessoal, eu sou palmeirense, mas você jogar num gramado sintético, você jogar num gramado que vai te oferecer condições boas em um gramado natural, é totalmente diferente. Por mais que o gramado do Palmeiras, eu sei, tem uma tecnologia avançada, é um gramado que simula um gramado convencional, um gramado natural, eu sei de tudo isso. É um gramado que tem ali uma certificação da FIFA. Eu sei, eu não sou louco, eu não estou falando sem propriedade nenhuma, mas a gente vê muitas lesões em pisos sintéticos. E o Neymar, a gente sabe que o Neymar ele já teve várias lesões no tornozelo, no joelho, musculares. Então é um cara que sofre com esse tipo de coisa. Mas o uso prolongado do Neymar nesse tipo de piso pode realmente acarretar uma lesão. Mas eu acho que 90 minutos não vai fazer tanta diferença. Então o cara pode ir para o jogo, o cara pode jogar. Então eu vejo que o Neymar pode sim estar relacionado. Então ele pode sim aparecer ali minutos antes ou horas antes da partida e entrar como titular. Isso vai mudar muita coisa? Claro que vai mudar muita coisa. Você colocar o Neymar em vez do Roleze, porra, é uma puta mudança, né? Então a gente tem ali um cenário mais positivo para o Santos. Eu vejo que se o Neymar joga, o ânimo também desses atletas muda muito, né? A gente tem visto jogos em que o Neymar tá na Vila Belmiro e o Santos está com o Neymar. É totalmente diferente o modo de jogo e a forma desses atletas se entregarem. E a gente vê
cenários em que o Neymar não tá, que parece que o Santos joga descompromissado. Então a gente tem ali um certo ânimo quando ele se apresenta e quando ele está em campo, né? Então a gente tem uma mudança, um fator novo quando o Neymar está no campo para jogar com o Santos. Mas assim, pessoal, eu também vejo um leve favoritismo do Palmeiras pelo elenco. Você tira, por exemplo, um John Arias, você coloca ali um Felipe Anderson. Você tem ali peças no banco do Palmeiras que podem mudar jogos. A gente teve já substituições em que o Vitor Roque saiu, o Sousa entrou e fez gol no lugar dele. Então tem ali uma certa vantagem em fator de elenco. O Palmeiras tem um elenco de 1 bilhão de reais, então a gente não pode também deixar o Palmeiras para trás, né? Falando de Palmeiras e Santos. O Palmeiras ele é favorito, ele tem o seu favoritismo por elenco, por investimento, pelo fator casa, mas, como eu disse, clássico é clássico e se iguala muito esse tipo de coisa. Falando desses jogos, o Palmeiras não vem bem na Copa do Brasil, o Palmeiras não vem entregando jogos assim que você diga que o Palmeiras é sólido defensivamente, que o ataque do Palmeiras é perigosíssimo, que não pode deixar o Palmeiras crescer no jogo, porque o Palmeiras ele tem feito jogos ruins e a gente tem que trazer isso aqui para vocês em live. A gente tem que falar o que ninguém tá falando, né? Não que o Santos também seja a maravilha do futebol, claro que não. Mas a gente está falando de um fator novo que pode ser o Neymar. O Neymar pode jogar essa partida. E se o Neymar jogar, o Santos tem grandes chances contra o Palmeiras. Se o Neymar não jogar, o Santos vai ser derrotado por 4-1 como foi o Vasco? Acho que não. Como eu disse, o fator clássico, ele muda muito o ânimo. Ele muda muito o fator nervosismo. Você não vai querer deixar o seu time desguarnecido e deixar o Santos, por exemplo, sair na frente. A gente teve no fim de semana um péssimo primeiro tempo do Palmeiras, onde o Vasco poderia ter saído na frente se não fosse o Carlos Miguel. Então, o Palmeiras ele deixa muitos espaços, por mais que jogue com esses 3 zagueiros. Então, é uma formação que também não está dando certo. O Abel ele insiste muito nessa formação. Apesar da gente ter dado a prévia, eu não sei se ele entrará com esses 3 zagueiros. Mas provavelmente que sim. O Abel ele é um cara que ele já passa do limite sobre a convicção e a teimosia, ele prefere escolher a teimosia. Eu falo isso porque eu sou palmeirense, tá, pessoal? Eu sou palmeirense, eu sei como a banda toca lá no Palmeiras, eu sei como funciona a cabeça do Abel, então por isso que eu digo que é perigoso o Santos, por mais que não seja esse primor técnico, esse primor tático, que o Santos não venha entregando tanto futebol, mas é um time perigoso com ou sem Neymar para jogar com o Palmeiras no Nubank Park, que é um time que não está entregando na temporada, é líder do Brasileirão, faz jogos em que a individualidade conta muito dos seus jogadores, Arias, Flaco Lopes, o Vitor Roque quando está bem, a gente tem o Andreas Pereira, que é um cara que quando ele está no dia dele distribui muitos passes, o Gomes que salva de cabeça numa bola parada. Então o Palmeiras é muito da aleatoriedade e pouco do seu conjunto, muito do individual desses jogadores. E o Santos depende muito do Neymar. Se o Neymar jogar hoje, vai ser uma coisa, se o Neymar não jogar, vai ser outra. Então o time do Santos pode tomar uma postura mais ofensiva se o Neymar estiver em campo, mas se ele não tiver, o Santos vai se retrair e vai sair no contra-ataque. A gente vai ter esse cenário. E pelo menos eu espero que o Palmeiras não fique esperando o Santos no Nubank Park com 3 zagueiros. Porque, enfim, e que o Palmeiras busque mais a lateralidade, os passes em profundidade, as aproximações e que tente alguma coisa diferente hoje do que ficar rodando bola no adversário fechado, que eu acho que pode ser o cenário hoje da partida. Outra coisa também, a gente tem o Gabriel e o Neymar. Eu acho que no jogo de hoje isso não funcionaria muito bem. Eu acho que o Neymar funcionaria mais como um atacante ali que flutua na frente da área para tentar o passe, porque se colocar o Gabriel e se colocar o Neymar no mesmo jogo de Palmeiras, que é um time, por mais que não tenha um futebol muito vistoso, é um time muito intenso na marcação, é um time que se
não tiver fechamento de espaço, sim, vai aproveitar. Mas se o Santos se fechar direitinho, eu acho que pode rolar aí uma certa vantagem no contra-ataque. Mas essa é a minha opinião. A gente já tem aqui 20 minutos de live, eu não queria me estender muito nesses jogos de hoje. É um vídeo, é uma live que não entrega muito, né? Esse pós-jogo aí, esse pré-jogo não entrega muito. Mas tá aí em live para vocês. Quem participou no chat, eu vou dar uma olhada, mas eu acho que não teve participação agora. Temos aí algumas pessoas simultâneas na live. Mas assim, pessoal, é isso basicamente do que a gente vai encontrar hoje de Palmeiras e Santos e de Vasco e Vitória. Eu espero que vocês tenham gostado. A live foi mais curta, porque também não teve participação. Infelizmente, a nossa audiência não é muito grande ainda. Então, eu vou ficando por aqui. Muito obrigado de verdade, você que assistiu, você que passou por aqui, você que ainda vai passar por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado do pequeno material que eu fiz aqui para vocês. E isso que vai ser hoje a Copa do Brasil. Eu espero também que tenha agradado vocês esse tipo de live e também vou deixar em formato de vídeo já já aqui no canal. Pois é, pessoal, eu vou ficando por aqui. Me desculpem também que, infelizmente, eu não posso interagir muito porque a minha tela fica aqui do lado, não fica ainda aqui na frente. Eu vou estar tomando partido disso, mas a gente vai estar investindo um pouco mais no canal. Nos outros meses aí a gente vai trazer novidade, claro. Mas por enquanto é isso que a gente tem, é assim que a gente vai trabalhar. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado pela sua audiência, pela sua paciência e até a próxima live, até o próximo vídeo.